Afinal, o que é o vinho? Para poder explicar bem o que é o vinho, eu preciso dividir essa aula em algumas partes. Nós vamos falar sobre o vinho, sobre a uva, a videira, a safra, os vinhos varietais, os vinhos de corte e vou explicar também um pouco sobre os tipos de vinho. Eu quero explicar cada uma delas para você entender bem os componentes e as variações. Vamos lá, vamos falar do primeiro, o vinho. O vinho é uma bebida alcoólica feita de uvas fermentadas. Tecnicamente, o vinho poderia ser feito de qualquer fruta, mas a sua grande maioria, graças a Deus, é feito com uvas. A uva. Importante você entender que existem dois tipos de uva, a vitis vinífera e a vitis labrusca. Vitis vinífera é a mesma coisa que uvas viníferas. Elas são diferentes das uvas de mesa, porque elas são menores, elas sempre têm semente e elas são mais doces. É com elas que se produzem os vinhos finos, exemplo, o Merlot. Já a vitis labrusca, que é a uva de mesa, é o tipo de uva que nós comemos, que nós podemos comprar no mercado, no hortifruti, etc. Elas são maiores que as uvas viníferas, podem ter ou não sementes, são elas, em sua grande maioria, que fazem os sucos integrais que nós tomamos. Falando um pouco mais sobre a vitis vinífera. Existem milhares de espécies diferentes, como por exemplo o Pinot Noir, o Merlot, a Riesling, a Cabernet Sauvignon e mais de 1000 outras castas. Todas são cultivadas como somente uma espécie de videira, a vitis vinífera. Eu quero falar um pouco sobre a videira. No mundo inteiro, a videira só dá frutos uma vez por ano. É engraçado que essa não é uma verdade 100%, sabe por quê? No Brasil, ele é o único lugar do mundo que tem uma região que produz vinhos e dá uvas 4 vezes por ano. Estamos falando do Vale do São Francisco. E como é que eles conseguem isso? Justamente por causa da irrigação direcionada para a videira. Eles bombeiam a água do Rio São Francisco. Inclusive, vem gente do mundo inteiro aqui para o Brasil, lá no Vale do São Francisco, para ver como é que a gente consegue produzir os vinhos e produzir as uvas 4 vezes por ano. Quando nós pensamos nas colheitas das uvas, podemos dividir a colheita entre os países do hemisfério norte e do hemisfério sul. No hemisfério norte, a colheita acontece entre agosto e outubro. Já no hemisfério sul, a colheita acontece de janeiro a março. Portanto, se você quer ter uma experiência mágica de vivenciar o processo de colheita das uvas e estiver planejando uma viagem, vale a pena você ir para a região neste período. Uma outra coisa muito importante é que o clima onde ela é plantada afeta diretamente as condições. Do tipo, áreas mais quentes tendem a dar uvas com maior nível de açúcar e, por sua vez, vinhos mais alcoólicos. Áreas mais frias tendem a dar vinhos com maior acidez, por exemplo. Vamos falar um pouco sobre a safra. Outra coisa importante no vinho são as safras. A safra no vinho se refere ao ano em que as uvas foram colhidas. E, portanto, se você vir um vinho da safra 2015, isso quer dizer que as uvas foram colhidas em 2015. E aí, então, começou todo o processo produtivo. Mas também existem vinhos não safrados. Isso é uma técnica muito utilizada pelos espumantes, que é o que você vai encontrar como NV, ou non-vintage. Nesses casos, o enólogo entendeu que não dava para fazer o vinho com uma única safra, não seria suficiente em termos de qualidade, então ele mistura diversas safras na bebida e por isso ele não coloca qual é a safra daquele vinho. Pessoal, tudo isso que eu estou falando é regulado. Tem legislação para isso, dizendo o que pode, o que não pode. Essa legislação depende muito de país para país. Não se preocupe, porque nós vamos ter uma aula aqui no curso detalhando esse assunto, um pouco mais à frente. Então fique tranquilo, acalme seu coração, que eu vou te explicar um pouco mais sobre isso, tá bom? Vinho varietal é aquele que é produzido na sua grande maioria por uma única uva.
No Brasil, no Chile e Nova Zelândia, por exemplo, os vinhos podem levar o nome da uva no rótulo se ele tiver pelo menos 75% de uma única uva na mistura. Em algumas outras regiões, por exemplo, nos Estados Unidos, parte dos Estados Unidos, ele precisa ter 90% da uva para levar o nome dela no rótulo. Agora, e no caso do Brasil, que para ser varietal precisa ter 75%? O que a gente faz com os outros 25%? Como é que é feito esse processo? Os outros 25% podem ser completados por outras uvas. Depende do quê? Da vontade do enólogo, que é o cara que produziu o vinho. Então, dependendo do resultado que ele espera ter, e aí ele mistura vinhos. Por exemplo, é muito comum você encontrar vinhos de Cabernet com Merlot e vice-versa. Vamos falar sobre vinhos de corte, blend ou assemblage. Os termos parecem diferentes, né? Faz você pensar que são coisas diferentes, mas trata-se exatamente da mesma coisa. Então, corte é em português, blend é em inglês e assemblage em francês. Todas essas palavras indicam que os vinhos são produzidos a partir de 2 ou mais varietais de uva. A união de diferentes qualidades de uva. Isso vai variar aí de 2 a 13. Por exemplo, tem um vinho na França que é chamado Chateauneuf du Pape. O que significa esse vinho? Ele é feito com 13 tipos de uva diferentes. E o que vai diferenciar? O que vai mudar? Vai tornar esse vinho mais rico de aromas e sabores e mais complexo, mais equilibrado também. Por isso que você mistura as uvas. Os tipos e os estilos de vinho. Existem diversos tipos e estilos de vinho que vão incluir aí vinhos tranquilos, que são aqueles que nós tomamos no dia a dia, portanto, quando você ouvir falar vinho tranquilo, estamos falando de tinto, de branco, de rosé, que são aqueles que não têm borbulha, por isso que tranquilo. Vinhos espumantes, que têm uma variedade muito grande, mas que são aqueles que têm borbulhas que podem surgir dentro da garrafa de diversas formas. Eu vou explicar para você na próxima aula um pouco mais. Os vinhos fortificados, que são aqueles que têm adição de aguardente vínica, que é a aguardente proveniente de uvas, e os vinhos de sobremesa, que são aqueles que ficaram mais tempo, a uva ficou mais tempo na parreira, e por isso elas ficaram com maior exposição solar e, portanto, com mais açúcar. E esse açúcar ficou residual na garrafa, por isso que é doce, não foi colocado da própria uva. Também tem os vinhos rosés, que são vinhos feitos ou pela junção de uvas brancas e tintas, ou são vinhos feitos com uvas tintas e que ficaram pouco tempo em contato com as cascas. E aí, pessoal, não se preocupe, porque eu vou explicar para vocês detalhadamente cada um desses tipos na próxima aula, tá bom? Então é isso, pessoal. Se você quer interagir comigo, ficou com dúvidas, sugestões, quer compartilhar alguma coisa, mande um e-mail para mim em contato@wagnerjesus.com.br. Eu tenho o maior prazer em ajudar vocês e tirar suas dúvidas. Vamos para a próxima aula.